Olá, gente, boa noite. Eu quero trazer uma orientação aqui para você nesta noite, aproveitando diante de uma situação que fui abordado. Uma pessoa chegou para mim e perguntou a mim qual era a igreja verdadeira. Esta pessoa ela veio com essa pergunta porque ela queria uma orientação, ela estava realmente na dúvida. Não foi um questionamento dentro de um propósito faccioso, não. Foi um questionamento que essa pessoa fez com o entendimento, com a busca do conhecimento dessa pergunta. Ela queria uma resposta, queria uma orientação. E eu orientei essa pessoa da seguinte forma. Ela perguntou qual era a igreja verdadeira. Que ela disse que estava indeciso, porque todo mundo diz que é a verdade, toda a igreja diz que é a verdade. Aí, se a gente for analisar, a gente vai ver, no meio do sistema religioso evangélico, a adventista diz que é a igreja verdadeira, que os demais não são, né? São adoradores da besta. As igrejas evangélicas, seja católica, as igrejas evangélicas, seja Assembleia, Batista, cada um se julga a que tem a doutrina de Deus, né? Tem um ministério aí da Assembleia, determinado estado, cidade, que é onde eu estou, Pernambuco, a cidade de Recife, tem um ministério que se julga o mais verdadeiro, o mais santo, o melhor do que os outros. E dentro disso, cada igreja, ministério, vai se denominando, não é, a verdade, o detentor da verdade. No meio das igrejas evangélicas tem muitas, adventistas do sétimo dia. Eu vejo ministração dos pastores aí ensinando que eles que são a igreja verdadeira de Jesus Cristo, porque eles guardam o sábado. Aí vem a Deus é Amor, diz que essa é a igreja que realmente está na vontade de Deus. Aí vem a Igreja Universal do Reino de Deus, vem a Igreja Mundial do Poder de Deus, vem a Igreja Plenitude de Deus, é tudo de Deus. Todas as igrejas dizem que é de Deus, né? Aí vem Batista, vem Assembleia, etc. Cada um dentro da sua exclusividade, do seu paralelo, do seu exclusivismo, dizendo que é de Deus. Aí a gente vai também para as religiões, né? Os sistemas religiosos. Aí vem a Igreja Católica Romana. O padre, o Papa, um tempo desse, deu uma declaração dizendo que era a verdadeira igreja de Deus, a qual Jesus fundou, foi a Igreja Católica. Né? Você já deve ter ouvido isso. Os católicos dizem isso porque assim são ensinados, de que a Igreja Católica Romana é a verdadeira igreja de Cristo. Aí vem os mormons dizendo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Os mormons dizem que são a igreja verdadeira. Aí vem os testemunhas de Jeová dizendo que é as verdadeiras testemunhas de Deus, não é? A verdadeira congregação, que eles não chamam igreja, chamam congregação. Dizem que eles são o verdadeiro povo de Deus. Aí a gente vai vendo aí, dentro das religiões, budismo, islamismo, cada uma se denomina a entidade, a instituição religiosa que leva a Deus. E essa pessoa chegou para mim e perguntou: irmão Wellington, me explique aí, me ensine, me oriente, qual é a igreja verdadeira finalmente? Diante de todas essas situações que traz uma incerteza e uma confusão na mente das pessoas. Porque fulano diz que a igreja verdadeira é a A, ciclano diz que é a B, Beltrano diz que é a C. Qual é a igreja verdadeira? Aí eu chamei essa pessoa e disse a ela: vamos aprender de Cristo? Aprendamos de Cristo, que a gente conhece a verdade e não é levado na incerteza, não é levado na mentira, não é levado no engano. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos conhecer a verdade. Qual é a igreja verdadeira? Olha, a gente sabe que o Papa, o sistema doutrinário católico romano, eles se denominam a igreja verdadeira. Cada uma dessas instituições religiosas que se denominam a igreja verdadeira, elas têm um texto que elas pegam da palavra para tentar justificar o seu conceito. Pegando o texto dentro do seu pretexto para trazer uma explicação para fazer com que as pessoas acreditem que, biblicamente, elas são a igreja de Cristo.
Isso, só quem é levado por esse engano é os simples, que não conhecem a verdade. Por isso que a exposição da verdade é importante ser feita para dar luz e entendimento aos simples, para livrar os simples do engano e da mentira. Então, o texto que, um dos textos que as religiões usam, principalmente a católica, para dizer que é a verdadeira, é Mateus 16. Quando Jesus diz a Pedro, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que, dentro desse texto que Pedro faz um questionamento, que Jesus dá uma afirmação a Pedro, eu vou ler aqui para você ver qual é o texto. Mateus, capítulo 16. Olha, você tem que analisar o contexto, para você entender o que está acontecendo ali naquela conversa, naquele diálogo, dentro daquela situação. Mateus, capítulo 16, e o versículo, vou ler do versículo 13 até o 17 para você entender. E chegando Jesus às partes de Cesareias de Filipe, interrogou os seus discípulos. Observe a leitura e os detalhes do texto. Jesus, quando chega na cidade de Cesareia, ele interroga os seus discípulos. Interrogar é perguntar, é fazer uma pergunta, questionar. Jesus diz assim, quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Aí, os discípulos respondem dizendo, olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Jesus disse, tudo bem. No versículo 15, disse-lhe Jesus, e vós? Jesus agora faz uma interrogação direta aos seus discípulos, que já estavam com ele, e eles tinham que entender e conhecer quem era Jesus. Aí Jesus faz essa interrogação aos seus discípulos. Ele diz assim, e vós? Quem dizeis que eu sou? E vocês? Vocês dizem que eu sou quem? Qual é o entendimento de mim que vocês têm? Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. Agora, no versículo 17, no versículo 16, Pedro toma a palavra e diz assim, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Olha, diante da pergunta de Jesus, sobre quem era ele, que os homens diziam, entendiam, aí os apóstolos dizem que cada um entendia que Jesus era um apóstolo, Jesus era um dos profetas, Jesus era Elias, era João Batista reencarnado. E Jesus diz, tudo bem, eles não têm entendimento de mim, eles não me conhecem. Agora eu quero saber, e vocês? Vocês, meus discípulos, que estão seguindo a Cristo, quem segue a Cristo tem que seguir Jesus conhecendo quem ele é. Olha a pergunta de Jesus. E vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Jesus está se referindo a ele em relação a Deus. Porque no Evangelho de Mateus ele é tratado como Filho do Homem. Isso é uma indicação daquele que é filho, daquele que é o poderoso soberano. Entendeu? Filho do Homem. É só uma forma de tratar. Aí Jesus diz, e vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro vem agora e diz assim, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí agora, olha o que Jesus diz nesse texto que os católicos pegam para dizer que a Igreja Católica é a verdadeira de Deus. Eles interpretam esse texto errado, fora do contexto, não examinam contexto. Até porque a maioria dessas religiões que cria a doutrina, ela pega os textos isolados, principalmente os testemunhos de Jeová. Se você conhece a Bíblia, é muito fácil de você refutar e persuadir eles nos textos que eles dão. Os testemunhos de Jeová, eles pegam os textos isolados e criam uma interpretação fazendo uma doutrina. É o maior erro. E muitos no meio da igreja evangélica também têm dado esse erro. Têm tomado essa atitude errada. Cria uma campanha, cria um movimento, cria uma situação dentro de um texto isolado. Deixa eu fechar aqui a janela que eu vou voltar para cá. É chuva. Oi, voltei. Estava chovendo, fui fechar a janela. Então,
eles criam uma campanha, um pacto do voto de misticismo, disso, daquilo outro, através de textos isolados, fora do contexto. Não é? Tem muita gente aí criando campanha da chave, da marcha, campanha do azeite, da muralha de Davi. Por quê? Porque eles botam o texto lá, campanha do azeite, aí pega o texto lá da mulher, do azeite que foi multiplicado, aí cria uma alegoria no texto. Eles não pegam o texto para examinar o contexto, para ver o que aquele texto está ensinando. Entendeu? Eles fazem suas doutrinas, seus conceitos, seus movimentos, usando o texto isolado. Então, os adeptos do sistema católico romano, eles, dentro desse texto, eles afirmam, e tem muitos padres, já conversei com teólogos do sistema romano, que eles usam esse texto para justificar que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo que ele edificou em Pedro. Olha para aí, que heresia. Então, aí Jesus agora aqui, dentro desse texto de Mateus capítulo 16, Jesus, diante de uma pergunta que ele faz aos apóstolos, diante da resposta de Pedro, aí Jesus vai dizer agora, porque Pedro disse, Senhor, Jesus pergunta, quem é o Filho do Homem para as pessoas? Aí eles vão dizer, um diz que tu é Elias, outro diz que tu é João Batista reencarnado, outros dizem que tu é um dos profetas, Jeremias, que ressuscitou, que veio. Mas Jesus pergunta a eles agora, mas e vocês? Quem dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro vai e diz, tu és o Cristo. O Cristo é referência do Messias, do enviado, do ungido, que vinha da parte de Deus. Pedro reconhece isso e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve essa revelação. Agora olha o que Jesus diz no versículo, eu estou lendo Mateus 16, olha o que Pedro diz no versículo, olha o que Jesus diz, diante da resposta de Pedro, no versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Essa revelação que Pedro teve da pessoa de Jesus foi dada por Deus. Foi dada por Deus para conhecer o Filho. Para Pedro entender quem é o Filho. Foi Deus, através do Espírito Santo, esclareceu a Pedro. Abriu os olhos de Pedro. Deus dá essa revelação. Jesus diz, essa revelação, esse conhecimento, tu não recebesse em nenhum curso doutrinário, em nenhum curso de teologia, em nenhum seminário. Não foi a carne nem o sangue, não foi através de homem, deste mundo, que tu teve essa revelação. Não foi através de nenhum curso acadêmico, teológico, doutorado de bacharel aqui neste mundo. Essa revelação que te deu foi o Pai. Sobre a pessoa de Jesus, ele sobre mim. Aí Jesus diz a Pedro, Pedro, pois eu também te digo que tu és Pedro. Aí Jesus está dizendo, tu és Pedro. Tu és Pedro. Pedro, pedrinha, pedregulho. Tu és Pedro. Aí agora Jesus diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que diante da pergunta, da resposta de Pedro, Jesus diz, sobre esta pedra não é Pedro. Esta pedra aqui é a pedra angular, é a pedra fundamental, é a pedra principal onde os edificadores têm que estar edificados nela. A casa, a vida com Deus tem que estar edificado nessa revelação. O texto aqui, dentro do contexto, Jesus está dizendo sobre esta pedra, sobre a revelação que Pedro teve da pessoa de Jesus, está alicerçada a vida com Deus. Quem reconhece e quem crê em Jesus como ele é, está automaticamente dentro do projeto de Deus, alicerçado na pedra angular, no alicerce firme que é Jesus, o conhecimento dele, sendo igreja. Sendo igreja. Quando Jesus disse sobre esta pedra, a pedra não é Pedro, é a revelação, é o próprio Jesus. Edificarei a minha igreja. Aí Jesus agora vai dizer a minha igreja. Vamos trabalhar um pouco a mente? Que igreja é essa que Jesus disse, a minha igreja? É importante a gente trabalhar os detalhes da palavra. Não é ler o texto e criar uma interpretação, uma doutrina, não. É trabalhar as escrituras. A exegese
é pelas próprias Escrituras, interpreta-se por ela, não pela minha mente, não pelo que eu acho. Nós temos que interpretar a palavra de Deus por ela, dentro de contexto local, contexto geral, na Bíblia, outros livros, e a gente vai trabalhando e examinando e tendo entendimento, principalmente o Espírito Santo que nos dá, que está em nós. Nós somos a casa de Deus, o templo onde habita Deus, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, a gente vai trabalhar aqui esse texto. Jesus disse sobre esta pedra, que é a revelação que Pedro teve de Jesus, o conhecimento de Cristo que Pedro teve. Jesus diz sobre esta pedra, não é Pedro, a pedra aqui não é Pedro, Pedro é a pedrinha. Jesus está mostrando que sobre a pedra, a rocha, que é a pedra fundamental, onde todo edificador tem que edificar a sua vida com Deus, é nela. É em Jesus, é no conhecimento de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora, qual é a igreja de Jesus? É a Assembleia? É a Batista? É os Mormons? É o Testemunho de Jeová? É a Católica? É a Adventista do Sétimo Dia? Qual é a igreja de Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa. Essas igrejas que eu citei são ministérios dos homens. São instituições religiosas que têm as suas regras, suas doutrinas, seus mandamentos, seus dogmas, seus credos, que têm suas ordenanças legais para o povo viver e praticar, como se fosse caminho para Deus. Só que não. Essas igrejas, ministérios, são do homem, não é de Deus. A igreja de Deus que a Bíblia fala não é uma instituição religiosa. Quando Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja que Jesus está dizendo aqui, é o povo que vai crer nele. É o povo que converte, se arrepende, se converte a Cristo, crendo em Jesus verdadeiramente quem ele é, se convertendo a ele de verdade, torna-se membro do corpo de Cristo que forma a igreja. A igreja de Cristo não é uma instituição religiosa. A igreja de Cristo não é um ministério denominacional. A igreja de Cristo é formada por pecadores que se convertem, arrependendo-se, crendo em Jesus, reconhecendo quem ele é e a sua necessidade dele, e se entrega a ele, confiando que ele é quem pode nos guardar, salvar e resgatar nossa alma. Então todos esses que se convertem a Cristo, individual, são membros que formam o corpo, que são todos os que creem em Cristo, chamado de corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, que guia o corpo, que direciona o corpo, que instrui o corpo. Deu para entender? Então, o rapaz me perguntou, irmão Wellington, qual é a igreja verdadeira? Igreja verdadeira não existe. Existe igreja que está na verdade. Jesus não ensinou ninguém a buscar a igreja verdadeira. Jesus não ensinou a ninguém a ir para a igreja, seja verdadeira ou falsa. Jesus não ensinou a ninguém a estar em igreja. Jesus ensinou a se converter a ele, crer nele e seguir e praticar a palavra dele para ser igreja. Você tem que ser igreja. Você tem que ser membro que forma a igreja. E para você ser membro que forma a igreja e ser parte do corpo de Cristo, você tem que fazer o que Jesus disse. João 15, 7. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pronto. O segredo é você estar em Cristo e a palavra de Cristo está em você, guiando, dirigindo, conduzindo pensamento, atitude, conceitos, preceitos, valores pela palavra. Deu para entender? Então a igreja tem que estar na verdade. Não é a igreja que é a verdade. A igreja tem que estar alicerçada, fundada, baseada na palavra. Foi o que Jesus disse. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre a minha igreja, não é uma instituição denominacional, porque o diabo tem se andado dentro de muitas igrejas. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja de Cristo, é aquele que está na palavra. O diabo não prevalece quem está na palavra. Igreja do Senhor é quem está na palavra de Cristo, e quem está em Cristo é membro que forma a igreja. E todos aqueles que estão em Cristo, na sua palavra, as portas do inferno não vai prevalecer. Mas essas igrejas, ministério, o diabo tem se andado dentro delas.
O diabo tem levantado falsos profetas, levando doutrina de demônios, infiltrando dentro dessas igrejas heresia de perdição que está levando muitos a apostatar da fé, vivendo o evangelho anátema. Então, não procure uma vida com Deus dentro de igreja. Procure uma vida com Deus na palavra. Procure uma igreja não sendo ela verdadeira. Procure estar numa igreja aprendendo a palavra de Deus, que esteja essa igreja na verdade. Não que essa igreja é a verdade. Você tem que procurar uma igreja que esteja na verdade. Deu para entender? Não tem igreja verdadeira. Jesus não disse, vá para a igreja verdadeira que você será liberto. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que buscar conhecer a verdade. Não é estar dentro de igreja. Igreja não é o alicerce. Igreja não é o meio. Igreja não é o caminho. Igreja não é o local para você estar edificado com a tua vida em Deus. Jesus, ele disse assim lá em Mateus 7:24. Eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse é prudente que edifica a sua casa. Olha onde está edificada a igreja do Senhor. Casa de Deus que é eu e você. Igreja do Senhor. Casa de Deus que é eu e você. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? E aí as pessoas trocam os valores. Eu prego muito sobre isso, instruo muito, ensino as pessoas, bato muito nessa tecla, porque hoje as pessoas estão trocando os valores, estão fazendo da igreja o local, o alicerce, a pedra onde o povo pensa que está firmado em Deus. Não, não é igreja. Seja ela qual for o teu ministério, seja batista, assembleia, presbiteriana, etc, etc, etc. E entre várias igrejas tem aí. Nenhuma é a verdade. Não é igreja que você tem que estar, você tem que ser prudente a estar numa igreja onde tenha um homem, um pastor compromissado com o ensino da verdade, que doutrine esta igreja na verdade. Se essa igreja não está sendo instruída, orientada, ensinada na verdade, na doutrina de Cristo, saia dela, porque essa igreja é anátema, sinagoga de Satanás. Sai do meio dela. Se você está no meio de uma igreja, um local que chama de igreja, local de culto, ministério, que você estiver dentro dele, onde você não está sendo ensinado pela doutrina de Cristo, aprendendo de Cristo, saia daí enquanto é tempo, se você não quiser perder o caminho da salvação. Porque não é a igreja que você tem que escolher placa de igreja, nome denominacional. Para uma vida com Deus, você tem que ser prudente e estar na palavra, examinar a palavra e ver qual é a congregação, o local que você vai congregar, se esse local está na verdade. Não é a igreja que é a verdade, é a palavra de Deus, a verdade que a igreja tem que estar. Deu para entender agora? Então, Jesus, ele nunca mandou ninguém ir a nenhuma igreja. Jesus não estabeleceu igreja, ministério. Isso é o homem que estabelece. O que Jesus estabeleceu foi um povo que ele disse, chamou de igreja, o corpo seu, que são membros individuais, cada um são membros do corpo que forma esse corpo místico de Cristo chamado igreja, onde Cristo é a cabeça. Não tem igreja verdadeira. Então eu vou te dar um texto aqui que vai colaborar com o que eu estou dizendo e vai te dar certeza que eu estou te ensinando dentro de uma doutrina, dentro de uma exegese, com um argumento plausível da palavra, e você tem que crer nisso. Se você não quiser crer no teu líder, na tua igreja, no teu guru, no teu pastor, na tua religião, fica à vontade, mas a Bíblia diz, bem-aventurados são os que ouvem e praticam. Não é a doutrina de igreja A, B ou C, que praticam a palavra de Deus. Olha qual é a igreja de Deus. Não é uma instituição. Igreja de Deus, igreja verdadeira não tem. Tem homens que estão na verdade, que são chamados de igreja. Pecadores que se convertem a Cristo, estão em Cristo, que é a verdade. E estes são a igreja. Não é uma instituição, ministério, entidade, não. Olha o que Paulo fala, escrevendo a igreja em Coríntios. Capítulo 1, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1,
versículo 1 e 2. Eu vou ler e na sequência eu vou estar explicando. É assim que a gente aprende a Bíblia. Com muito cuidado no que a gente está lendo. Prestando atenção, examinando o que a gente está lendo. Entendeu? É calor, gente. É calor aqui. Eu vou ler esse texto agora. Eu quero chamar a sua atenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo diz assim. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele diz assim. Pela vontade de Deus, ele escreve, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos. Preste atenção na leitura. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo escreve essa carta aqui aos irmãos em Corinto. E Paulo trata os irmãos aqui como uma igreja de Deus, que está nesta cidade de Corintos. Não é uma igreja Corinto, ministério, Corintos, ministério Efésio, igreja, ministério Efésio, ministério Filadélfia. Não. Paulo está se referindo aos cristãos que estão em cada cidade. E aqui na cidade de Corintos, Paulo está dizendo, a igreja de Deus, olha quem é a igreja de Deus. Olha o que é a igreja verdadeira. A igreja de Deus que está em Corinto. Oxê, Paulo está falando de uma igreja que está em Corintos. Agora, que igreja é essa? Na sequência, Paulo vai dizer. Olha o que diz o versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto, vírgula, dá um tempozinho aqui para vir novamente outra leitura. Aí ele diz, aos santos, aos santificados em Cristo. Quem é essa igreja que está em Corintos? Os santificados em Cristo. Paulo está se referindo aqui a um povo, a um grupo de pessoas que já estão em Cristo, pessoas que foram santificadas por Cristo. Não é que eu sou santo, eu sou santificado por Cristo. E quando eu sou santificado por Cristo, crendo nele, se convertendo a ele, eu torno membro desta igreja. Como disse Paulo, sou selado para Deus pelo Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Você não está selado, guardado como igreja de Deus dentro do teu ministério, dentro da tua instituição igreja. Seja qual for esse ministério, seja qual for o nome, seja qual for o teu pastor. A garantia de tu ser igreja de Deus é se você foi santificado por Cristo, crendo e se convertendo a Ele, para receber o Espírito Santo, que faz de você possessão de Deus, aonde o Espírito Santo toma você como morada e casa de Deus, habitando em você. A partir daí, você passa a ser propriedade de Deus, fazendo parte desta igreja, que não é uma instituição, é um povo que está em Cristo, chamado igreja. Paulo diz, aos santificados em Cristo. A igreja de Deus é essa. Paulo não está falando de instituição. A igreja é o ministério de Corintos, o ministério de Efésio. Não. Paulo está se referindo às pessoas, os cristãos, os pecadores que se converteram a Cristo e são agora seguidores de Cristo. Esses são a igreja. Então, eu falei para aquela pessoa que me questionou, pediu uma orientação sobre qual era a igreja verdadeira. Não existe igreja verdadeira dentro da visão humana. Existe a igreja de Deus, que Deus conhece. A palavra de Deus diz que Deus conhece a sua igreja. Ele conhece os que são seus. E isso não cabe a gente. O que cabe a gente é eu e você examinar a nós mesmos. Se eu sou igreja, se eu sou de Deus, se eu estou em Cristo ou não. É o que Paulo diz. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé ou se já não foste reprovado. Se creste em Cristo ou se não creste em vão.
É isso que Paulo orienta a cada um de nós. Eu posso julgar a mim, se eu estou em Deus ou não. E a minha consciência vai testificar pelo Espírito Santo de Deus que está em mim. Eu vou ter essa certeza, essa convicção. Paulo diz isso, escrevendo sua carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5. Paulo diz, examine-se cada um a vós mesmo, para ver se permanece na fé, ou se já não foste reprovados, se Cristo está em vós, ou se não creste em vão, para ver se você é a igreja de Deus. Não fique dentro dessa ilusão que o mundo está vivendo, dentro da religião, do sistema, achando que você, porque está dentro desse ministério, é a igreja de Deus que vai subir. Não, quem vai... Eu estou salvo porque eu estou na igreja. Mas, ei, o caminho, o veículo para você ir a Deus, ao céu, não é a igreja, é Jesus. E você tem que crer, estar em Cristo, para você ser a igreja que vai ser levada, e não dentro de igreja, ministério. Amém? Então fica essa orientação aqui. É muito bom a gente ser esclarecido, aprender as Escrituras. Examina aí, irmão, vários textos aí, em relação a qualquer afirmação, qualquer doutrina que alguém traga para você. Examine as Escrituras. Seja prudente, para que você não erre. Não ande no erro, no engano, no anátema. Muitos estão desviados de Deus, muitos apostataram da fé, mas dentro da sua mente entendem que estão servindo a Deus, que estão adorando a Deus. E Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, porque em vão me adoram, seguindo preceitos que são de homens. Muitos pensam que conhecem a Deus, como disse Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 16, confessam que conhecem a Deus, mas são reprovados pelas suas obras, desobediente à verdade. Muitos dizem que estão adorando e servindo a Deus. Muitos dizem que estão na casa de Deus, porque não entendem. Porque casa de Deus somos nós. E eu só sou casa de Deus quando eu me converto a Jesus, que o Espírito Santo passa a habitar em mim. E eu não preciso ir para a igreja para adorar a Deus. O local, o altar da adoração, o lugar de Deus ser adorado, é em mim, no meu interior, na minha vida, dentro do meu viver. Deu para entender? Então, seja prudente. Por quê? Só vai subir os prudentes. Existiam 10 virgens. Todas as 10 eram virgens. Todas as 10 aguardavam o noivo. Só que 5 eram prudentes. E as outras 5 eram loucas. E as loucas são aquelas que não perseveram na palavra, não examinam a palavra, são levadas por vento de doutrina, acreditam em tudo que se diz em nome de Deus, porque o simples morrerá na sua simplicidade, mas o prudente, ele analisa, ele atenta para os passos, ele é examinador das Escrituras, porque ele está com a prudência de guardar a sua vida na palavra, e não é louco, desvairado, negligente, para viver no vento de doutrina dentro de igreja. Porque a igreja não é local santo. Porque não é ali que Deus habita. Deu para entender? Aprenda essa. Alguém diz, não, aqui é santo. A igreja do Senhor é local santo. Local santo é a sua vida, é a sua mente. Por isso que você tem que ter cuidado com seus pensamentos, para não deixar nenhuma contaminação, porque a sua mente tem que ser santa, para o Espírito Santo trabalhar nela, guiar ela, e estar iluminando e esclarecendo ela. A sua mente, o local que você tem que santificar é a sua vida, é a sua mente, seu coração, seus pensamentos, suas atitudes, suas ações, suas reações, suas intenções, seus conceitos de valores. Tudo tem que ser trabalhado com a pureza da palavra. Purifica tua mente com a palavra. Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você tem que santificar a sua vida, não é dentro de ritual, de culto, de cerimônia, dentro de igreja, através de cultos, de cerimônias, disso e daquilo outro. A sua vida tem que ser santificada para Deus, você guardando, se mantendo na direção, na instrução da palavra dele. Isso é santidade. Biblicamente é isso. Agora, se você quer viver esses movimentos dentro da formalidade religiosa, dentro dos rituais, como se fosse meio de purificação, meio de receber poder, meio de alcançar bênção, meio de chegar mais perto de Deus, meio de servir a Deus, vá nessa mentira. Vá nessa mentira, porque isso tudo que se vive aí
Jesus não ensinou. Ensinou? Seja prudente. Ah, mas meu pastor está me ensinando assim. Tu quer crer no teu pastor ou em Jesus? Quem é a autoridade maior na tua vida? Teu pastor ou Jesus? Tu está servindo a quem? A tua igreja pelo teu pastor ou a Jesus? Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, irmão, o ensinamento de Cristo, não receba tal. Paulo diz, escrevendo aos irmãos, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 17, irmãos, notais entre vós os que causam dissensões e confusão na doutrina. Notais os tais e afasta-se deles. Aparta-se desses homens que não estão sendo fiel e mantendo-se na doutrina de Cristo. Se eles vierem até você trazendo um outro evangelho, pode ser Pedro, Paulo, João ou um anjo do céu, não recebais que é anátema. Aparta-se dos tais. Não siga essa instrução. Não viva dentro dessa aglomeração, dessa congregação que não está sendo instruído na doutrina de Cristo. Saia do meio deles, para você não se perder e estar vivendo o evangelho anátema. Cuidado! Salvação não é questão de igreja. Salvação é questão de conhecer a verdade, ser liberto e andar nessa verdade. A salvação está baseada, principiada no conhecimento e não na vida religiosa, na formalidade, nas práticas. Não! Salvação está principiada no conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fica essa orientação para você nesta hora. Saiba que não existe igreja verdadeira. O que existe é a verdade, que a igreja de Deus está nela. Você não está vendo. Você só julga como igreja de Deus aquele grupo do seu ministério, que está ali naquele quadrado, dentro daquela regra, dentro daquela doutrina, dentro daquela instituição exclusiva, que é o seu ministério. E até você tem julgado outros que não participam desse ministério. Porque, olha, irmãos, quando eu vejo esses pastores, aí eu digo logo, é herético. Isso não é enviado de Deus. Isso é um lobo, isso é um mercenário, isso é um oportunista. Este aí trabalha em causa de ganho, não está preocupado com o rebanho do Senhor. Porque um pastor vinha afirmar que não, esta igreja é a verdadeira, o ministério dele, o reino dele, como o pastor da Adventista. Tem muitos homens da Adventista dizendo, não, a igreja verdadeira é a Adventista porque ela se mantém na lei, ela guarda o sábado. Aí vem os mormons dizendo, não, a igreja verdadeira é a de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, porque nós temos sacerdote supremo, nós temos a direção do sacerdote. Esta é a igreja que está firmada em Cristo, é a igreja verdadeira. Olha, aí vem os testemunhos de Jeová e diz, não, nós somos as verdadeiras testemunhas de Deus, porque estamos adorando a Jeová. Aí vem os crentes das igrejas evangélicas, batista, assembleia, presbiteriana e etc. Julgam-se também que são o povo exclusivo de Deus. Eu já vi irmãos da Assembleia de Deus, aqui do Ministério Recife, dizerem que eles que são a igreja verdadeira, que anda em santidade. Que os outros não. Nem se juntam com os outros. Nem comungam com os outros. Nem participa dos outros cultos. Por quê? Porque eles são santos, separados. É os fariseus hipócritas, que se julgavam melhores do que os outros, mais de Deus do que os outros, enquanto eles estavam perdidos pior do que os outros. Hoje, tais denominações que se detém, a detentora da verdade, que se detém a principal, a mais santa, é fariseu, é hipócrita, é religioso hipócritas. Porque a igreja de Deus verdadeira não é ministério, instituição. Igreja de Deus verdadeira é o povo que está em Cristo. Torna-se a verdadeira igreja de Deus. É o povo e não o ministério, instituição. E esse povo não está dentro de quadrado, igreja. Esse povo está em todos os lugares da terra. E hoje as pessoas julgam outras, dizendo que não é de Deus, que não é santo, que não vai para o céu, só porque não está dentro das igrejas deles, porque não está sendo escrava do ministério, porque não está sendo praticante das ordenanças, das obras, das ordens, dos credos, dos dogmas, das ordenanças legais, dos trabalhos, dos eventos. Aí diz logo, está desviado. Olha, é desigrejado. Olha, aonde foi que Jesus disse que o crente tem que estar dentro da igreja? Aonde foi? Jesus disse que o crente em Jesus tem que estar na palavra. Não é dentro de um quadrado instituição, não.
Esses aí estão indo para o matador, estão presos, cercados, são negócios dos homens, servindo ao reino dos homens. Igreja de Cristo é aqueles que estão em Jesus, na palavra de Cristo. Possa ser que não esteja dentro do seu quartel, dentro da sua denominação, mas nem por isso deixa de ser igreja de Deus. E muitos que estão aí dentro, não estou generalizando, mas tem muitos aí dentro que nem é conhecido de Deus. Muitas igrejas que nem os pastores são conhecidos de Deus e dizem que são homens de Deus, que são ungidos de Deus, que são os anjos da igreja, e não são, porque tem muitos que nem são convertidos, que estão aí guiando esse rebanho, são cegos, guiando outros cegos, e todos vão cair no buraco da perdição eterna. Seja guiado pela luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é a do pastor, não é a da igreja. É a palavra de Cristo. Luz para os meus caminhos. Eu ando guiado pela palavra. Meus passos, minha direção é conduzida pela palavra. A doutrina de Cristo. Aprendam isso aí. Que nesta noite Deus te abençoe. E que você possa ter esse esclarecimento aí para tirar a dúvida e a interrogação da tua mente. Não procure uma vida com Deus dentro de igreja. Procure uma vida com Deus na palavra. Amém? Vou dizer novamente, atenda esse conselho. Não procure uma vida com Deus dentro de igreja, vivendo as ordenanças, as obrigações, os mandos, as regras legais, as doutrinas que se dão lá. Busque uma vida com Deus na palavra. Conheça, examine, seja prudente, para que você possa estar se protegendo de ensinos de falsos profetas, ensinos que são doutrina de demônios, que vem até você. Por onde? Por onde é que vai vir a doutrina que contraria a de Cristo? Quem é que vai dar essa doutrina? São os homens que estão nos púlpitos das igrejas, dizendo que são representantes de Deus, são ungidos, são anjos da igreja. Cuidado, irmão. A igreja de Cristo não foi orientada a se submeter e nem a seguir nenhum homem. A igreja de Cristo é orientada a guardar e praticar a palavra de Cristo, o Senhor da igreja, o pastor das nossas almas. Jesus, é a Ele que nós devemos seguir. Então examine você a sua vida, examine você o seu conceito de fé, examine você a sua prática, a sua vida de comunhão com Deus, como é que está sendo? Se é dirigida pela palavra ou você é mais um prosélito de igreja vivendo aquela rotina, aquele mecanismo do sistema, aquele formalismo do sistema, praticando, indo para as cerimônias, para os cultos, para as reuniões, vivendo todo o trabalho, toda a devoção, toda a imposição que colocam lá, praticando, andando, se moldando como a tua religião manda, você ainda está preso. Conheça a verdade e você será liberto e estará dentro da vontade de Deus, sendo igreja de Deus, selado para o dia da redenção, em que o Senhor vem levar a sua igreja. Não é ministério, não é instituição religiosa. É todos aqueles que converteram-se, se arrependeram, se converteram a Cristo, que estão andando em Cristo pela palavra de Cristo. Amém? Essa é a verdadeira igreja de Jesus, que está na verdade. Não é uma igreja que é a verdade. A igreja de Cristo está na verdade, vivendo, pregando, ensinando e praticando ela, e perseverando nesta verdade até o fim, para que possam encontrar a salvação verdadeiramente. Porque nós hoje estamos andando no caminho da salvação. E só vamos receber esta salvação para desfrutar dela quando deste mundo sairmos, ou com a morte, ou com o arrebatamento. Mas enquanto não chega nem a morte, nem o arrebatamento, você tem que perseverar e estar na palavra, na doutrina. Nem se desviar para a direita nem para a esquerda. Cuidado, para não apostatar da fé seguindo doutrina de demônios, para não sair do verdadeiro evangelho de Cristo, sendo conduzido pelo evangelho anátema, para não ser negócio de homem, vivendo, seguindo e praticando doutrinas de falsos profetas e mestres, que não estão preocupados com a tua alma, estão querendo você nos seus ministérios, para fazer de você negócio deles, servindo não ao reino de Deus, mas ao reino dos homens, dentro de ministérios. Cuidado, seja discípulo de Cristo. Bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que guarda e pratica a minha palavra. O que é que você está praticando? Eis a pergunta, eis a questão, e a resposta está aqui para você. Se estiver praticando a doutrina de Cristo,
você é membro do corpo de Cristo, formando a igreja. Se estiver praticando doutrina de homens, você está perdido até agora e não sabe. Mas que a luz de Deus, a luz do Evangelho de Cristo, ilumine a tua mente, pelo qual o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos para não ter o conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo. Mas que você conheça a verdade e seja liberto em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é de pregar a verdade, nada além da verdade, levando para você a mensagem do Evangelho de Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho.